Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, amigos, cá estamos novamente dando sequência nessa avaliação da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje é o 15º programa, correspondente a fevereiro de 1858. E na pauta da revista deste mês, depois de tratar do fenômeno de movimentação de objetos imóveis, Allan Kardec inclui matéria abordando a questão de ruídos estranhos e inexplicados, alguns dos quais deram origem ao código estabelecido no episódio com as irmãs Fox, que criaram uma ponte entre diferentes mundos, o material e o espiritual. Intitula sua abordagem A Floresta de Dodone e a Estátua de Menon, buscando no passado remoto indicadores da existência de fenômenos paranormais. Escreve Allan Kardec. Para chegarmos à Floresta de Dodone, passamos pela rua Lamartine e nos detemos um instante na casa do Sr. B, onde vimos um móvel dócil nos colocar um novo problema de estática. Os assistentes, em um número qualquer, são colocados ao redor da mesa em questão, em uma ordem igualmente qualquer, porque não há ali nem números nem lugares cabalísticos. Tem as mãos pousadas sobre a beirada, fazem, seja mentalmente, seja em voz alta, apelos aos espíritos que têm o hábito de atenderem o seu convite. Conhece-se a nossa opinião sobre esse gênero de espírito. Por isso, nós os tratamos um pouco sem cerimônia. 4 ou 5 minutos apenas são decorridos quando um ruído claro de toque, toque, se faz ouvir na mesa, frequentemente bastante forte para ser ouvido na peça vizinha e se repete, ainda por muito tempo, ainda com a frequência que se deseja. A vibração se faz sentir nos dedos e, aplicando-se o ouvido contra a mesa, reconhece-se não ao ponto de se enganar que o ruído tem a sua fonte na própria substância da madeira, porque toda a mesa vibra, desde os pés até a superfície. Qual é a causa desse ruído? É a madeira que opera ou é, como se disse, um espírito? Descartemos primeiro toda a ideia de fraude. Estamos entre pessoas muito sérias e de muito boa companhia para se divertir às custas daqueles que, entre elas, querem muito admitir. Aliás, essa casa não é privilegiada. Os mesmos fatos se produzem em 100 outras, também muito louváveis. Permita-nos, à espera da resposta, uma pequena digressão. Um jovem candidato bacharel está no seu quarto, ocupado em decorar o seu exame de retórica. Bate-se à sua porta. Admitir, penso, que se pode distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, sua repetição,
se é causado por um estalido na madeira, ou agitação do vento, ou uma outra causa toda fortuita, ou se alguém é alguém que bate para pedir entrada. Neste último caso, o ruído tem um caráter intencional, com o qual não se pode equivocar-se. É o que a si mesmo diz o nosso estudante. Entretanto, para não se desviar do dever inutilmente, quis se assegurar pondo o visitante em prova. Se é alguém, disse, que batam 1, 2, 3, 4, 5, 6 pancadas. Batei no alto, aí embaixo, à direita, à esquerda. Batei o compasso. Batei a chamada, etc. E a cada um desses comandos o ruído obedece com a mesma perfeita pontualidade. Certamente, pensa ele, não pode ser nem o jogo da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por inteligente que se o suponha. Eis um fato, vejamos, a quais consequências nos conduzirão os argumentos silogísticos. Fez ainda o seguinte raciocínio. Ouvi o ruído, portanto, alguma coisa o produziu. Esse ruído obedece ao meu comando, pois a causa que o produziu me compreende. Ora, quem compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse ruído é inteligente. Se ela, a causa, é inteligente, não é nem a madeira, nem o vento, é, pois, alguém. Em razão disso, vai abrir a porta. Vê-se que não há necessidade de ser doutor para tirar essa conclusão. Nós queremos o nosso aprendiz bacharel bastante errado aos seus princípios para tirar a seguinte. Suponhamos que ele vá abrir a porta e não encontre ninguém, e que o ruído nem por isso continue exatamente do mesmo modo. Perseguirá seu raciocínio. Acabo de me provar, sem contestação, que o ruído foi produzido por um ser inteligente, uma vez que responde ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim, e é certo que não sou eu quem bate. Portanto, é um outro. Ora, esse outro eu não o vejo, pois é invisível. Os seres corpóreos pertencendo à humanidade são perfeitamente visíveis. Ora, o que bate sendo invisível não é um ser corpóreo humano. Ora, uma vez que chamamos espíritos os seres incorpóreos, este que bate, não sendo um ser corpóreo, é pois um espírito. Cremos que as conclusões do nosso estudante, diz o professor Rivail, são rigorosamente lógicas. Só que aquilo que demos como uma suposição é uma realidade no que concerne às experiências feitas na casa do Sr. B. Acrescentaremos que não houve necessidade da imposição de mãos. Todos os fenômenos se produzirem igualmente bem quando a mesa estava isolada de todo o contato. Assim, segundo o desejo manifestado, os golpes eram batidos na mesa, na parede, na porta, no lugar designado, verbal ou mentalmente. Eles indicavam a hora, o número de pessoas presentes, batiam o tambor, a chamada, o ritmo de uma área conhecida, imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, tiros seguidos ou de pelotões, e muitos outros efeitos, muito longos para serem descritos. Foi-nos dito que tenho ouvido, em certos círculos, o imitar o assobio do vento, o sussurro das folhas, o ribombo do trovão, o marulho das ondas, o que nada tem de mais surpreendente. A inteligência da causa se torna mais patente quando, no meio desses mesmos golpes, obtém-se respostas categóricas a certas perguntas. Ora, é essa causa inteligente que nós chamamos, ou para melhor dizer, que chamou a si mesmo, espírito. Quando esse espírito quer dar uma comunicação mais longa, indica por um sinal particular que quer escrever. Então, o médium escrevente toma o lápis e transmite o seu pensamento por escrito. Entre os assistentes, não falamos daqueles que estavam ao redor da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão. Havia incrédulos, puro sangue, meio crentes e adeptos fervorosos. Mistura pouco favorável, como se sabe. Os primeiros deixá-lo-emos à vontade, esperando que a luz se faça para eles.
respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que é também uma espécie de crença. Quando ela se respeita bastante a si mesma, para não machucar as opiniões contrárias. Dela não falaremos, pois, se não tivesse nos fortalecer uma observação útil. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o nosso estudante, geralmente se resume assim: eu não creio nos espíritos, portanto, não devem ser espíritos. Uma vez que não são espíritos, isso deve ser um malabarismo. Essa conclusão conduz naturalmente a supor que a mesa esteja de tal modo preparada como o Robert Houdin. A isso, a nossa resposta é bem simples. A inteligência da causa se torna mais patente quando, no meio desses mesmos golpes, obtém-se respostas categóricas a certas perguntas. Ora, é a essa causa inteligente que nós chamamos, ou para melhor dizer, que se chamou a si mesma espírito. Quando esse espírito quer dar uma comunicação mais longa, indica por um sinal particular que quer escrever. Então, o médium escrevente toma o lápis e transmite o seu pensamento por escrito, como dissemos. Entre os assistentes, não falamos daqueles que estavam ao redor da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão. Havia incrédulos, meio crentes e adeptos fervorosos. Somente não conhecemos um mecanismo bastante engenhoso para produzir à vontade todos os efeitos que descrevemos. Em terceiro lugar, seria preciso que o Sr. Belgas preparar as paredes, as portas do seu apartamento, o que é muito pouco provável. Em quarto lugar, enfim, seria preciso, se tivesse preparado do mesmo modo, as mesas, as portas e as paredes todas da casa, os semelhantes fenômenos se produzem diariamente, o que não é presumível, porque se conheceria o hábil construtor de tensas maravilhas. Os meio-crentes admitem todos os fenômenos, mas ficam indecisos sobre a causa. Reenviamos aos argumentos do nosso futuro bacharel. Os crentes apresentam 3 nuances bem caracterizadas. Os que não veem nessas experiências senão uma diversão, um passatempo, e cuja admiração se traduz por essas palavras ou suas análogas. É espantoso, é singular, é bem engraçado, mas que não vão além. Há, em seguida, as pessoas sérias, instruídas, observadoras, às quais não escapa nenhum detalhe, para as quais as menores coisas são objeto de estudo. Vêm, em seguida, os ultracrentes, se assim podemos nos exprimir, ou, para melhor dizer, os crentes cegos aos quais se pode censurar em excesso de credulidade, aos quais a fé insuficientemente esclarecida lhes dá uma tal confiança nos espíritos que lhes emprestam todos os conhecimentos e, sobretudo, a presciência. Também convém ao fé do mundo que pedem notícias de todos os seus negócios, sem pensarem que deles teriam sabido tudo igualmente junto ao primeiro ledor de boa sorte. Para eles, a mesa falante não é um objeto de estudo e de observação. É um oráculo. Não tem contra ela, senão sua forma trivial e os usos muito vulgares, mas que a madeira da costa feita nem lugar está configurada para as necessidades domésticas. Se estivesse de pé, teria uma árvore falante. Se estivesse talhado uma estátua, teríeis um ídolo diante do qual os povos crédulos iriam se prosternar. Agora, transponhamos os mares em 25 séculos e, transpondo-nos ao pé do Monte Tomaros, em Epirê, aí encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos representavam oráculos. Acrescentai o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas e explicar-vos-ei facilmente a veneração de um povo ignorante e crédulo que não podia ver a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que pode servir de veículo para a manifestação dos espíritos batedores. Vimos-la se produzir numa parede, por consequência, na pedra. Temos, pois, também pedras falantes,
que estas pedras representem um personagem sagrado, teremos a estátua de Memnon, ou a de Júpiter Amon, representando oráculos como as árvores de Dodô. A história, na verdade, não nos disse que esses oráculos eram representados por pancadas, como vemos em nossos dias. Era na floresta de Dodô, pelo assovio do vento, através das aves, pelo sussurro das folhas, pelo murmúrio da fonte que jorra ao pé do carvalho consagrado a Júpiter. A estátua de Memnon, disse, produzia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas a história nos disse também, como tivemos ocasião de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos protetores. Ninguém duvide de que não esteja aí o princípio da sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Mas, desde que esse gênero de manifestações foi explorado, os golpes não bastavam mais. Os visitantes eram muito numerosos para que se pudesse dar a cada um uma sessão particular. E isso teria sido, aliás, coisa muito simples. Seria preciso o prestígio, e no momento em que eles enriqueciam o templo com as suas oferendas, seria preciso dar-se-lhes pelo seu dinheiro. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Podia-se, desde então, fazê-lo dizer tudo o que se quisesse sem tomar muitas precauções. Os sacerdotes de Memnon, disse, usavam de fraude. A estátua era oca e os sons que ela fornecia eram produzidos por algum meio acústico. Isso era possível e mesmo provável. Os espíritos mesmo simples batedores, que são em geral menos escrupulosos do que os outros, não estão sempre, como dissemos, à disposição do primeiro vigia. Têm sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidades, e nem uns e nem outros gostam de ser explorados pela cupidez. Que descrédito para os sacerdotes se não tivessem podido falar oportunamente seu ídolo. Seria preciso suprir o seu silêncio. E, se fosse necessário, dar um golpe de mão. Aliás, seria bem menos cômodo do que se dar tanto trabalho e se poderia formular as respostas segundo as circunstâncias. O que vemos em nossos dias não prova menos as crenças antigas, que elas tinham por princípio o conhecimento das manifestações espirituais, e foi com razão que dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. O Dr. Darrier obteve a sua descrição em 1895 e deu-lhe publicidade ainda este ano nos Anais das Ciências Psíquicas. Trata-se de observação cientificamente feita e minuciosamente descrita. Guardei em segredo, diz ele, por mais de 20 anos, os estranhos e inconcebíveis acontecimentos cuja descrição hoje faço com a mais rigorosa minudência e exatidão. Em 1867, eu era um professor público e tinha, então, 20 anos. Minha residência ficava a uns 40 metros da igreja e era, nem mais nem menos, que o antigo presbitério posto à minha disposição. E, ainda muito arruinado em 1865, sofreu no ano seguinte grandes reformas, justo para servir-me de moradia. Quando lá cheguei, a sua aparência era de um prédio novo, pavimento terra, assaz baixo para ser habitado, serviam simultaneamente de adega e dispensa, comunicando com um pavimento superior por ampla escada de carvalho. Junto dessa escada havia duas outras por trás, dando respectivamente para o exterior e para o pavimento interno, que eu não tinha outra comunicação interior. O andar superior nunca o aproveitei, sempre estive no primeiro, em companhia do meu irmão Vital, hoje lente de matemática no Liceu de Belfort, e de minha irmã Francisca. Esse pavimento dividia-se em 4 cômodos espaçosos. Um servia-nos simultaneamente de cozinha e sala de jantar.
Cada um dos outros 3 servia de dormitório a mim, meu irmão e minha irmã. Nós nos deitamos habitualmente às 9 da noite para acordar às 6 da manhã. Antes de me recolher, tinha o cuidado de fechar todas as portas, inclusive a porta interna que comunicava com o pavimento térreo. Note-se que não tínhamos gatos, nem cachorros, nem pássaros quaisquer. Tendo sido a casa reformada recentemente, nenhum animal da vizinhança poderia lá se introduzir. Antes de entrar no âmago da questão, preciso dizer que não pertenço a nenhuma família de iluminados. De resto, a questão meu nome e minha residência atual. Minha sanidade mental pode ser indicada como por quanto do que eu fazer. Ora, certa noite de abril, às 11 horas, acordei sobressaltado por um barulho singular. Pancadas secas, violentíssimas, eram dadas na mesa e no guarda-louça da cozinha, como se alguém, a bengaladas, se dispusesse a quebrá-los. Apurei o ouvido, pá, e logo, pá, pá. Mas o interessante é que não me sinto apavorado. De pronto, acendo a vela, salto da cama, atravesso o corredor e ganho a cozinha. Nada aí vejo de extraordinário. O silêncio é completo. Desço a escada e as 2 portas referidas conservam-se trancadas à chave com os ferrolhos corridos. Nenhum ser humano poderia ter fugido por ali. Sim, ninguém poderia por dentro ou por fora operar de tal maneira, deixando as chaves nas fechaduras. Contudo, eu não tinha sonhado. Subi de novo à cozinha, abro o guarda-louças e nada. Procurei com a vela aclarar o interior da chaminé e vi que as telhas para vedar a chuva e escoar a fumaça estavam no seu lugar. Tornei a atravessar a cozinha e o corredor. Fui ao quarto do meu irmão, ao da irmã, e certifiquei-me de que dormiam a sono solto. Sonhei, com certeza, disse para comigo e tornei a deitar. Não pude apaguei a vela e a barulheira recomeçou. Ora, eram pratos assim, a gritarem, colheres e garfos saltando das gavetas, cadeiras, em sarabanda. Esse reboliço foi até às 6 horas da madrugada, renovando todas as noites durante 2 semanas. Nada obstante, de manhã, ao levantar, tudo estava em ordem nos seus respectivos lugares. Nada quebrado. Apenas uma vez encontramos uma cadeira tombada, um guardanapo que lhe ficara no encrosto foi atirado a meio metro de distância. Maior, mais ou menos. Ao ver tal coisa, estremeci pela primeira vez e fui empolgado por um temor absurdo, insensato. Por que ocultá-lo? Uma noite antes de deitar-me, tomei um pouco d'água açucarada. A colherinha de que me servia ficou dentro do copo, debaixo do qual deixei um bilhete dobrado e assim redigido. Se são espíritos os autores desses fenômenos, peço-lhes que nos deixem dormir tranquilos. Durante mais de 3 horas, a colherinha bateu no copo com intervalos apenas de 1 minuto. Por 2 vezes, creio, parecia que o copo rolava na mesa sem cair no ladrilho da cozinha, onde fatalmente se quebraria. Ao levantar-me, encontrei o copo, o bilhete e a colher no mesmo lugar em que os deixara. Uma noite, 3 pancadas foram dadas na madeira da cama. Eram como bengaladas, vibradas de cima na almofada da cabeceira. Dessa feita, um amigo, T.R., consentiu em passar a noite comigo. Em face do que via, não se conteve que não me dissesse. Quer me parecer que você dispõe de algum poder tanto como essa cara de santo a engendrar esses saramaleques. Adiante, esse é que o atentado, o atestado que firmou, outra noite foi L.N., um companheiro de infância, que se prestou a fazer companhia, do qual também transcrevo o depoimento. Incluo, igualmente, a declaração do abade Rufat, que, ainda no ano passado, apesar dos seus 86 anos, dirigia a paróquia de Labá, de Pomé. Além desses, verão o testemunho do Mano Vidal,
Esses depoentes aí estão, todos vivos. Uma noite ouvi passos na cozinha, lentos, pesados, como de homem. Para lá me encaminhei e nada mais constatei que absoluto silêncio e completa ausência de entidades vivas. Outra feita, ausentei-me e regressei mais tarde. Durante 1 hora, pelo menos, meu irmão ouviu passos no meu quarto. Acreditando que eu tivesse regressado, dirigiu-me diversa pergunta e insistindo para que o deixasse dormir. Quando efetivamente voltei, ele, furioso, ainda me repetiu: então, queres ou não deixar-me dormir? Olha que há mais de 1 hora que me nos ensurdeces. Mas se eu estou chegando agora mesmo, contudo, como prendo o teu nervosismo, pois a subir a escada ouvi o estardalhaço lá na cozinha. E era verdade. Quando tudo aquele alvoroço começava a impressionar, resolvi falar para o vendedor do Abadufá. O excelente homem acolheu a minha declaração. Ai, que diferença de surpresa. Tudo isso, disse, não tem a maior importância. Trata de uma casa velha, muito tempo que ela não é benzida. Se a coisa continuar, eu irei benzê-la. E como a prece de Deus é sempre exaltada, talvez possamos acabar com isso. De fato, daí por diante, tudo se normalizou. Essa coincidência será mais admirável, talvez, que as próprias anomalias aqui relatadas. Xavier, professor em Pontivy. Vou inserir aqui uma carta recebida em 1900 da senhora Manuel de Granfora, minha confrade da Sociedade de Letras, na qual relata uma observação pessoal assaz curiosa e incontestavelmente sincera. Paris, Rua da Primavera, número 9. Sabe o meu caro mestre e amigo que sou incapaz de enganá-lo e incidir na increpação feita a outros informantes que o senhor conhece tanto quanto a Adão e Eva, em que pese a severidade do seu método científico, não pode o amigo, creio, duvidar de mim. Sem prejuízo do seu precioso tempo, quero contar-lhe este fato ocorrido comigo mesma, certa de que lhe merecerá interesse, pois, além de absolutamente verídico, é fruto de experiência pessoal. Quando ainda muito jovem, meu estado de saúde era assaz delicado, pelo que, apresentando-se rigoroso o inverno, fui mandada para o sul, ali a fim de ficar 1 ano pelo menos. Parti para uma grande cidade de Languedoc, onde residiam minha mãe e minha avó, instalando-me não longe delas, numa rua, uma casa tranquila. A casa era térrea, com porão somente, e construída entre o pátio e o jardim, aliás, rodeado de altos muros. Ninguém poderia lá entrar, senão por um portão de ferro gradeado, sempre fechado, mesmo durante o dia, e por um portal de 7 degraus até o vestíbulo. Esses pormenores se tornam necessários para demonstrar que eu estava bem guardada e garantida de qualquer assalto. Meu criado foi-me cedido por Khalil Pachá, muito recomendado pelo seu devotamento. Esse honesto rapaz era, às vezes, um tanto pernóstico, mas, afora isso, era um serviçal excelente, capaz de se deixar matar para defender-me de qualquer perigo. Ao demais, levara comigo a minha criada de quarto e, para completar o quadro doméstico, tomei uma cozinheira da terra. Eis-me, portanto, bem instalada com os meus filhinhos, em uma casa batida de sol de manhã até à tarde e embalsamada por aquelas magníficas violetas que parece estremecer ao exalar o seu perfume. Nem vizinhos, nem vizinhas, nenhum buliço em torno. Antes, uma grande e inefável paz estendesse sobre nós o seu manto azul. Acreditei-me assim um paraíso, mas enganei. A primeira noite, passada na rua da Cruz, número 9, foi pacífica. Mas a partir da segunda, fui bruscamente despertado por barulho semelhante ao que faria um criado estocado em sua frente matinal. De olhos fechados, eu conjecturava que a diligente Antônia estaria em campo
quando o relógio bateu meia-noite e desfez-me essa ilusão. Levantei-me de pronto, chamei o criado, que acorreu tonto de sono, e ordenei-lhe que esquadrinhasse a casa. Ele o fez e nada encontrou de anormal, mas vendo-me assaz impressionada, pediu-me um livro, creio que lhe dei o Monte Cristo, e ele vigiou toda a noite na sala, lendo a obra-prima de Dumas. Assim, tiveram início as manifestações que haveriam de continuar todo o ano. Algazarra, livros atirados ao chão, arranhados nas portas, agitar de cortinas, tiros, cheiro de pólvora, gargalhadas. Tudo nos propinaram, mas o fato mais extravagante foi o seguinte. Todas as noites, vejam bem, entre as 10 e meia-noite, davam uma grande marretada no portão que dava para o paiol. Note que para fazê-lo era preciso galgar uma grade muito alta, atravessar o corredor e subir os degraus de pequeno terraço. Logo que ouvimos a pancada, Antônio abriu a porta. Quem disse que estava lá alguém? Ninguém. Enganado várias vezes, um tanto benigado por ser assim ludibriado por qualquer daqueles provincianos que ele tanto desenhava, Antônio resolveu montar guarda-porta, de pé, mãos postas no trinco e bengala pronta a desancar o farsante. Mas foi debalde que deixou a velhice da sua poltrona e a companhia da loura criada de quarto que tanto o enamorava. Jamais a marreta trabalhou. Enquanto Antônio, cabeceando de sono, não deixava o seu posto para voltar ao interior, furioso com tudo, ele voltava no relâmpago, bengalão alçado, abria a porta, atravessava o pátio e precipitava-se para o portão. Nada mais que silêncio em toda a rua. Tudo repousava, até os cães e os galos na Rua da Cruz, onde eu fui parar em busca de repouso. Certa feita quis ainda que de mim escarnecesse, que meu irmão observasse o que ocorria e pedi-lhe que lá pernoitasse. Ele aqueceu, embora me crivando de sarcasmos, e tratei de acomodá-la no quarto de vestir, separado do meu por uma saleta. Posto que nessa noite eu nada ouvisse, meu irmão foi o primeiro a acordar-me e eu notei-lhe a fisionomia alterada. Aí já não gracejava. Vim apenas dizer que não esperaria pelo almoço, porque não pregara o olho durante toda a noite. Sabeis, acrescentou, pois eu te juro que nem por 100.000 francos passaria aqui outra noite. Que teria havido? Ignoram ainda hoje, porque ele jamais o disse. E sempre que tocava no assunto, encolerizava-se. Suponho, porém, que Cocô, assim chamávamos irreverentemente o nosso espírito familiar, teria pegado alguma das suas peças, tal como fizera certa vez a minha mãe, desferindo perto dela uma pancada tão forte que quase a fez desmaiar. Meu caro amigo poderá perguntar como pude tolerar tal hóspede por tanto tempo. É de fato estranhar, visto que sou medrosa por índole, mas é verdade que o corpo não me causava pavor e eu até chegava a dirigir-lhe a palavra e repreendê-lo e também pedir-lhe obséquios. Lembro-me de que uma noite, ao vestir-me para ir ao teatro, disse à criada que esperava receber uma carta importante e que se ela chegasse naquela mesma noite, pelo último correio, Cocô teria a gentileza de me prevenir com 2 pancadas no espelho em que me revia. Pois as 2 pancadas soaram e a criada deixou cair o frasco que tinha nas mãos, deitando a correr espavorida. E a carta chegou aí efetivamente. E depois, mas é tudo. Ao fim de 1 ano, regressei a Paris. Esperava que Cocô me acompanhasse, mas tal não se deu. Não mais ouvi coisa alguma. Perdi a faculdade de atrair os espíritos em cuja existência não creio muito, apesar do que acabo de expor. Custa-me realmente crer que, ficando invisíveis a nós tantos seres queridos, seja permitida a manifestação de estranhos, mas aí nada concluo,
porque nada sei e só me limito a contar uma história verdadeira. Manuel de Granfort. Que nome podemos dar à causa dessas manifestações? Discutir com a narradora a hipótese de um desdobramento inconsciente da personalidade, da exteriorização de seu próprio espírito, como aventava nosso amigo Albert de Rochat. Nenhuma hipótese, contudo, me pareceu ponderar. A observação do seu irmão, a isso se opunha particularmente. Seria um espírito qualquer, um invisível audível, alma de um morto? Em todo caso, é um espírito anônimo e a nossa interpretação é idêntica à conclusão do caso anterior do professor Salier. Em matéria de espiritismo, o campo está franqueado a todas as hipóteses explicativas. Nota-se que as comunicações ditadas pelas mesas estão em relação com o estado da alma, as ideias, opiniões, crenças, conhecimentos, etc., dos próprios experimentadores. Será, então, como que reflexo desse conjunto. Prejulgando o que está por demonstrar, a palavra médium é inteiramente descabida, considerando a pessoa dotada dessas faculdades como intermediária dos espíritos e dos homens. Ora, admitindo que assim, se algumas vezes o certo é que nem era possível esclarecer. A rotação das mesas, o seu levantamento, o desvio de um monte, o agitar de cortinas, a audição de rumo são causadas por forças emanentes daquela pessoa ou do conjunto dos assistentes. Nós não podemos, à toa, dizer que haja sempre um espírito em tudo isso para satisfazer as nossas fantasias. E a hipótese é pelo menos necessária quanto os pretensos espíritos nada nos ensinam. A maior parte das vezes, o que atua certamente é a nossa força psíquica. A pessoa que exerce a principal influência nessas manifestações deveria chamar-se mais propriamente de namógeno, pois que engendra a força. Esse parece-me o vocabulário mais apropriado, de vez que exprime o constatado em todas as observações. Aí estavam os convites ao método científico. Nossos estudos sobre esses assuntos exigem circunspecção excepcional. Já em 1869, no discurso por mim pronunciado no enterro de Allan Kardec, diz Camille Flammarion, adverti que o espiritismo não deve ser considerado como religião, e sim como ciência a estudar. Que as causas em ação diversificam-se e avultam mais do que se supõe. Nós não conhecemos todas as faculdades humanas. A legenda do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, não perdeu os furos de atualidade, diz Flammarion. Nossos próprios poderes concorrem, em parte, certamente, para a produção dos fenômenos aqui estudados. Escrevo fielmente do método experimental, penso que devemos examinar todas as hipóteses naturais antes de recorrer a outras quaisquer. Quando tem o livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, ensaiei uma primeira classificação metódica dessas observações tão variadas. Comecei pelas condições telepáticas, mais bem provadas, e pelas manifestações de moribundo de pessoas viventes, suscetíveis de verificações, testemunhais fidedignas, merecedores de toda confiança. Sempre me pareceu que toda a prudência era pouca na interpretação dos fatos, sobretudo quando se tratava de estabelecer cientificamente as provas da sobrevivência da alma, pois nossas impressões é de estar a alma intimamente ligada ao cérebro e a sua evolução e finalidade. Tratava-se de provar o erro dessa aparência. Certos fenômenos ocorridos no momento da morte sucederiam ou precederiam. A princípio, supus naturalmente que os fenômenos se possibilitassem pela força psíquica do vivente, admitindo que esse exame poderia levar-nos à prova da ação pós-mortem. Houve quem me censurasse essa prudência. Os corpos podem ser submetidos à influência da vontade
pela sugestão hipnótica. Se os resultados de nossas investigações são exatos, devem acarretar consequências importantes, dado o papel prático da produção de ruídos no espiritismo e na provável afinidade com outros fatos mediúnicos. Esses resultados, diz Flammarion, forneceriam uma base sólida para julgarmos o valor psíquico da tipologia espírita, da sua dependência do médium e do círculo, e confirmariam as conclusões já inferidas a respeito desses métodos seguros. Além disso, ele nos leva a esperar a possibilidade de provocar e estudar por idêntica maneira outros fenômenos mediúnicos mais complexos, tais como a levitação, etc. Este trabalho visa menos dar conta de um caso particular do que esclarecer a possibilidade de introduzir um método experimental nesse novo campo de estudos. Desnecessário seria encarecer a importância de tal método, de vez que é unicamente invocando as nossas especulações em experiências científicas que nós poderíamos acercar da explicação desses fenômenos obscuros, ainda merecedores, em parte, com razão, do qualificativo oculto. Só há que aplaudir os esforços do sábio sueco. Todo mundo sabe e reconhece que os crédulos simplórios do Espiritismo causam-lhe maior prejuízo do que os seus negadores. As afirmativas sem controle são muitas vezes de uma ingenuidade imperdoável. Os corpos podem ser submetidos à influência da vontade pela sugestão hipnótica. Se os resultados de nossas investigações são exatos, devem acarretar consequências importantes, dado o papel prático da produção de ruídos no espiritismo e na provável afinidade com outros fatos mediúnicos. Esses resultados forneceriam uma base sólida para julgarmos o valor psíquico da tipologia espírita, da sua dependência do médium e do círculo, e confirmariam as conclusões já inferidas nos processos seguros. Além disso, eles nos levam a esperar a possibilidade de provocar e estudar por idêntica maneira outros fenômenos mediúnicos mais complexos, como levitação, etc. Esse trabalho visa menos a conta do caso particular do que a possibilidade de introduzir o método experimental nesse novo campo de estudo. Desnecessário seria encarecer a importância de tal método, de vez que é unicamente invocando as nossas especulações em experiências científicas que nós poderemos acercar da explicação desses fenômenos obscuros, ainda merecedores em parte, com razão de um qualificativo de ocultos. E por aqui terminamos. Na próxima semana, seguiremos com nova matéria da Revista Espírita de fevereiro de 1858. Muita paz e até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.